Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus, Deus abençoe vocês que estão acompanhando este canal, que estão lendo a Bíblia junto comigo. Mais uma vez estou aqui para estar lendo a palavra junto com vocês. E hoje eu vou estar meditando no capítulo 28 e 29 de Isaías e vamos estar vendo o que o Senhor nos prepara através da palavra dele. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua presença para podermos aprender um pouco de ti com a tua palavra. Nos orienta em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 28, ele vem falando de Efraim ali. A gente vai estar meditando no contexto que o Senhor vai estar falando aí. Fala bem assim: ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba de água inundante. Ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Suas magníficas beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como o figo maduro antes da colheita, que o vê, logo o apanha e come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque na porta. É este também cambaleiam pelo efeito do vinho e não para em pé, por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé. Por causa da bebida fermentada, confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Aqui o Senhor está condenando esse povo através da embriaguez ali, que daí não está entendendo o que esse povo fala, estão se confundindo entre eles mesmos. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? A criança desmamadas e a bebês recém-tirados do seio materno? Pois o que diz é ordem sobre ordem, regra e mais regras, um pouco aqui e um pouco ali. Pois bem, com lábios trópegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ou a qual dissera: este é o lugar do descanso, deixe descansar o exausto, este é o lugar do repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhe dirá: ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam descostas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor. Zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém, vocês se vangloriam, dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura, fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Aqui ele está falando da pedra angular, que é Cristo, né? Nós muito bem sabemos que para aqueles que confiam nele, ele é a pedra angular, pedra perfeita. Mas para aqueles que a desprezam, é uma pedra de tropeço também. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio do prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá.
quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, ela os arrastará, passará manhã após amanhã, e dia e noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém se deitar, e o cobertor é estreito demais para ele se cobrir. O Senhor se levantará como o fez no monte Perazim, mostrará a sua ira como no vale de Gibeon, para realizar a sua obra muito estranha, e cumprir sua tarefa misteriosa. Agora parem como uma zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos, falou-me na destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não a espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instruiu, ele ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeiras, e sobre o caminho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com a vara, e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer o pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhagem sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Aqui ele dá instrução, digamos assim, ele é bem simples. Enfim, a pessoa ela vai preparar o terreno, depois ela vai fazer o plantio, enfim, depois vai estar cultivando também. E aqui ele traz aí também a nossa situação com o nosso Deus também, né? Então, não fica muito longe disso. No capítulo 29 fala bem assim: Ai de Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Acompanharei o seu redor, eu a cercarei de torres, e instalarei contra você minhas obras de cerco. Lançada no chão, de lá você falará, do pó virão em murmúrio as suas palavras, fantasmagórica subirá sua voz da terra. Um sussurro vindo do pó será sua voz, mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino, as hordas cruéis como palha levada pelo vento. Repentinamente, num instante, o Senhor dos Exércitos virá, com trovões e terremotos, e estrondo, ruído como tempestade e furacão, e chamas de um fogo devorador. Então as orlas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua, como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Pasmem e fiquem atônitos, seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, porém não de vinho, cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês que são os profetas, cobriu a cabeça de vocês que são os videntes. Enfim, aqui ele fala espiritualmente aí sobre o vinho. Digamos, o vinho ele faz uma alegoria ali que pessoas ali estão tontas aí, mas não por bebida, mas é espiritualmente estão cegos. Para vocês toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro
Aliás, e se vocês derem o livro e alguém que saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disser, leia, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilhas e mais maravilhas. A sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês virão as coisas pelo avesso, como se fosse impossível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não nos fez? E o vaso pode dizer ao oleiro, ele não sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil, e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra tornam réu inocente. No tribunal, trapaceiam contra o defensor, e com o testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Por isso o Senhor que redimiu Abraão, dizendo diz a descendência de Jacó, Jacó não será mais humilhada, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra de minhas mãos, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do santo de Jacó, e no temor de Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos aceitarão instrução. Enfim, está falando que pessoas aí que não aceitam instruções vão ser bem instruídas. E ali ele fala da descendência de Jacó também. Vale lembrar que também Abraão, nosso pai na fé, o início da sua jornada era pela fé também. Digamos, o Senhor foi e falou com ele, ó, vai lá, deixa a tua parentela e vai para um lugar onde te mostrarei, e ele foi sem saber para onde ele estava indo. Enfim, hoje nós também espiritualmente nós cremos no nosso Deus e nosso Senhor, né? Sabemos que pelas escrituras aí a gente tem o nosso Pai, o nosso Deus e o Senhor Jesus que morreu por mim, morreu por você. Assim, essa fé que nós temos também igual a Abraão. E nós somos considerados filhos de Deus através da fé. Ele lembra aqui a descendência de Jacó não será mais humilhada. Enfim, nós vamos estar com o nosso Senhor. Enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.